Então, vim aqui conversar com vocês, né? Porque meditação não tenho feito muita leitura, fico dando algumas instruções do que eu faço, falando do que eu faço, e aí acabo correndo o risco de me atrasar, né? Então, assim, eu queria mostrar para vocês. Lembram-se daquela peça? Aquele alcatrão que o negócio não seca nunca? Não seca mesmo, viu? Olha. Então, eu não gostei daquela flor preta que eu fiz, sabe? Achei que ficou... Ó como é que ficou agora, gente. Ó. Tá vendo isso tudo aqui? Deixa eu virar ali pra luz. Vocês estão vendo o negócio meio cintilante, assim? Tá? Ah, e eu esqueci que eu quero passar também aqui, ó, nessa. Vou passar também, tá? Esse negócio cintilante. O que será isso, hein, gente? Então, lembram-se que naquele dia que eu tava fazendo... Ó o que eu fiz aqui, ó. Em cima. Cadê? Essa câmera me deixa torta. Consigo, ó. Tá vendo? Fiz um sombreadinho aí também, cintilante azul. Então, não gostei daquela cor. Não dá pra sair pra trás de tinta. Aí eu tava vendo ali que eu tinha uma maquiagem vencida. Falei, olha. Aqui, gente, uma sombra. Tá, aqui, gente. Tá? Assim que secar, eu vou fazer o quê? Vou passar a base de unha em cima para ela fixar bem, entendeu? E aqui em cima também, vou mandar uma base de unha aqui. Nesse vermelho, olha o barulho do ventão lá batendo a porta lá de cima, ó. Esse vermelho também, tá vendo que ele não tá brilhando assim, com gosto? Vou passar mais uma mão de vermelho. E ó, isso aqui brilha, viu? Isso aqui brilha, reluz. Então, passo por cima, tá? E olha que legal, ó. Gostei, eu amei. Agora eu gostei, agora ficou a minha cara. Eu gosto de coisa que brilha, né? Ó. Gosto de preto também. Preto é uma cor boa, viu, gente? Uma cor muito boa, tá? E é isso. Então, resolução de problemas, pessoal, é isso, tá? Fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, tá? Então, não gostei daquele jeito, vou lá, consulto outras ferramentas que eu tenho, né? E, ó, sombrinha aqui é pro lixo, já virou tinta já. Base de unha, também tá precisando trocar. Esmalte velho, tudo utilizando aí para fazer uma decoração, mudar o astral da minha casa, tá? E esse exercício, ele reverbera em muitos âmbitos da nossa vida. Nas relações humanas, profissionais, né? Na nossa relação com os nossos projetos de vida, entendeu? Que às vezes a gente se coloca numa posição assim, já eu acho que o projeto é muito grande, né? Tem um ditado antigo aí que o pessoal falava, é muita areia pro meu caminhãozinho. Então, troca esse caminhão, né? Vai largar areia para trás, por quê? Se você pode trocar de caminhão, entendeu? E é isso, né? Então, nesse sentido, né? Esses dias eu estava lendo uma coisa sobre um filósofo alemão que é... Como é que é o nome dele? Ai, gente, esqueci. Max Scheler. Max Scheler, tá? E ele que... Não sei se ele criou, se ele... Depois vocês me contam aí, tá? Ou se ele simplesmente propagou aí essa... E então uma das coisas que ele diz é o seguinte, que uma pessoa que nunca foi nobre, tá? Ele não diz isso, eu tô dando um exemplo, mas que ele faz uma analogia aí, que uma pessoa, por exemplo, que ela não tem algo, ela não consegue saber, o valor, a gente só consegue dar o valor quando a gente sente aquilo, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa nunca foi nobre, em geral ela vai olhar o nobre, vai criticar, vai sentir uma porção de coisa em relação a essa pessoa e tende a desmerecer, a pensar que é uma idiotice querer ser nobre. Então a gente ouve muitas pessoas falando, eu prefiro ter saúde do que ser rico, do que ter dinheiro,
é uma contradição, né? Porque nós sabemos o quanto a falta de recursos pode levar uma pessoa a adoecer, tá? Então são crenças que a gente vai adotando sem refletir. Mas isso eu acredito que pode ser uma verdade, né? Realmente. Quando a pessoa ela não sabe, então, por exemplo, eu gosto de montanha. Já ouvi de muitas pessoas isso. Ai, nossa, eu não sei como que você gosta disso. Acho uma idiotice. Se cansa, passa frio, não tem onde dormir direito, confortavelmente, né? Pra chegar lá em cima da montanha só, né? Porque a pessoa nunca teve essa experiência, então ela não sabe o valor, tá? Como diz aí o Scheller, né? Então, o Scheller ele fala que, por exemplo, a base da pirâmide não é agradável, a pessoa ficar naquela sintonia com aquilo que é confortável para ela, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ao invés de levantar de manhã no horário para realizar as coisas que ela precisa fazer, ela acaba ficando na cama, entendeu? E se no caso essa pessoa for um pai de família, né, uma mãe de família aí que precisa cumprir com determinadas atribuições, né, responsabilidades em relação à sua família, como alimentação, educação dos filhos, né, uma morada, tudo que envolve, né, a subsistência e bem-estar. Então, assim, nós sabemos o quanto que é complicado quando existe um ou mais de um membro dessa família que fica dormindo, né, ao invés de trabalhar. Isso cria inúmeros outros problemas, né. Ele diz que a segunda fase, né, um pouquinho mais avançada, seria o útil, tá? Então, o Scheller ele explica assim, que entre o útil e o agradável, o útil ele tá um pouco mais evoluído, tá? Então é a pessoa que sim, ele pode querer, não tá com muita vontade, mas ele sabe que ele precisa trazer o dinheiro para casa, então ele levanta e vai trabalhar. Ele ou ela, tá? Vai trabalhar. Entretanto, existem outros valores também que estão relacionados a uma condição mais aprimorada, como, por exemplo, o que ele chama de valores vitais, que está relacionado a isso que eu comecei a falar, né? A pessoa se desafiar e não fazer somente o que é possível. Então, por exemplo, é possível para quem está na sintonia do útil, ele levantar e trabalhar. Mas ele vai trabalhar no emprego que ele conseguiu, olha, chega em casa e fala assim, olha, é isso que eu consegui, né? Sinto muito, paciência. É o que tem pra hoje. Tem muita gente que usa essa expressão, né? É o que tem pra hoje. Então tá, né? Então assim, não se esforça um pouco a mais. Pensando, por exemplo, que a necessidade exige, né? E também porque esse é um caminho pra gente valorizar os esforços também de outras pessoas, tá? E crescer espiritualmente. Então isso aí vai levar a um quarto valor, que é o valor do espírito, tá? Então eu me lembro que quando eu fazia umas atividades de visitas motivadoras, como voluntária, eu marquei com uma senhora, né, de fazer uma visita na periferia de São Paulo. E eu tava assim bem preocupada porque ela era uma senhora, longe, né? Eu falei pra ela, a gente pode de repente ir até o metrô e pegar um táxi. Ou eu vou falar com a minha irmã, que essa minha irmã pode nos levar de carro. E ela falou assim, não, nós não podemos fazer isso. Essas pessoas trabalham no centro de São Paulo. Então, nós precisamos fazer o trajeto que elas fazem diariamente para chegar até a casa delas. Aí nós vamos entender muitas das questões que elas têm de sofrimentos, tá? E eu acho assim, foi uma lição para a vida aqui, entendeu? Então, quando a pessoa está nessa sintonia dos valores vitais, ela procura se desafiar, né? Sentir, por exemplo, o frio, não tem problema, eu já sei que eu posso suportar o frio da alta montanha, o vento, dormir num chão duro, tá?
Esse tipo de pessoa começa a caminhar mais para os valores do espírito e ser mais empático. Olhar para o outro, para o seu ambiente de uma outra maneira. Então, agradecer por tudo que quando ele olha lá de cima, em geral, a exclamação é essa: nossa, a natureza é maravilhosa, é extraordinário, né? Que dádiva, nossa, que coisa incrível, dimensão, sabe? Você vai para outra dimensão, tá? Mas, como diz o Scheller, só sabe quem faz, né? Para isso não dá para ter dor nas costas, gente. Foi por isso, para viver essas experiências do nível, assim, do incrível, né? Do imensurável, do extraordinário, que eu batalhei e continuo batalhando diariamente para me manter uma pessoa assim, tá? Não dá para acordar de bom humor também, não, com dor. Então, se a gente quer ser uma pessoa que usufrui da vida, precisa se livrar dessa dor, tá? E existem meios para isso, para a maioria dos casos, tá? Não 100%. Bem, aí entrando nesses valores do espírito, que seria o quarto estágio, né, que o Scheller descreve. Então, são as pessoas que elas são preocupadas com 3 coisas básicas: a justiça, a beleza e a verdade, tá? Então, assim, a justiça, por exemplo, a gente pode pensar num ativista que ele sabe que ele vai, de repente, ser preso, né? Uma pessoa que reclama pelos direitos humanos. Ele sabe que ele pode ser preso, que ele pode levar gás lacrimogênio, mas ele tá ali brigando por algo maior e algo que não diz respeito somente às necessidades dele, tá? Mas de uma comunidade. Então essas pessoas estão lutando por justiça, né? A beleza, no caso. Artistas, pessoas que, mesmo ganhando pouco, eles se empenham para fazer um bom trabalho. E não é o meu caso, hein? Que, inclusive, eu não ganho pouco, não, eu ganho nada. Mas o Van Gogh também não ganhava nada. Não vendia nenhum quadro, né, gente? Ele não conseguia ficar sem pintar. Ele realmente... Eu estive no museu lá do Van Gogh, uma coisa fantástica mesmo estar perto assim, da arte dele, né? Tem muita força, sabe? Muita emoção, né? E então são pessoas que estão nessa sintonia, eles se dedicam para transformar, né, a energia, o humor das pessoas por meio da música, do teatro, né, da poesia, entende? Da sua pintura, também questionar, né, determinadas coisas que estão relacionadas aos sofrimentos humanos e sociais. Então, assim, esse seria um valor já também considerado pelo Scheller como valor do espírito. E a verdade. A verdade, ele coloca de uma forma, assim, muito interessante, né? Que não é a minha verdade, mas seria uma verdade comprovada, tá? Então, a verdade, quando ela é comprovada, ela se torna benéfica. Então, por exemplo, um cientista, né? Vai fazer um estudo, ele precisa ter provas de que aquilo realmente funciona, né? E isso muda a história, isso muda a vida das pessoas. Então, por exemplo, quando alguém descobriu, inventou um telefone, não é? Olha, mudou a nossa vida, nós estamos aqui graças a essa pessoa, tá? Energia elétrica, né? O voar, né? De avião, começou com o dirigível, balão, daqui a pouco era o avião, mudou a nossa vida completamente, né? Então são pessoas que dedicam anos, décadas, às vezes uma vida inteira, realizando pesquisas, né? Pensando nisso, em fazer uma grande transformação na humanidade. Então, um pensamento assim muito amplo, tá? Ele coloca aí, então, dentro desses valores do espírito, esses 3 pontos, né? E os valores sagrados, que são daquelas pessoas que se dedicam mesmo, como os religiosos, né? Pessoas que se dedicam, assim, muito a desenvolver esse sentimento de amor universal, de compaixão, né? E ele fala, nesse sentido, também de Deus, né? Do amor divino, tá? Bem, e o que isso tem a ver com o nosso processo aqui? O meu processo, né? Que eu estou compartilhando com vocês.
Tem a ver com tudo isso, gente. Tem a ver com sair de uma condição de buscar o agradável, até porque a gente não tá bem, né? Estamos, assim, vulneráveis, às vezes, física e emocionalmente, psiquicamente. Então a gente fica só procurando aquilo que é confortável, porque não temos energia, às vezes, para transpor essa condição, né? E para ir para a questão do útil, então eu vou fazer assim o for necessário só, tá? Né? Eu nem lembro mais como é que fala. Tem coisas que eu fico pensando, gente, porque eu não lembro mais como falar, às vezes, em português. As palavras, tal, né? Essa é uma aí que eu já não sei como que a gente fica ali. Não é fazer só o que dá, fazer a minha obrigação, é isso, tá? Ah, minha obrigação é isso, eu faço só a minha obrigação, né? Porque ela faz para o outro, ela faz o que ela tem que fazer. Mas não pensando já nos valores vitais, que é fazer para o seu autoaprimoramento, o seu desenvolvimento, autocrescimento, tá? Crescimento pessoal, evolução intelectual, cultural, física, tudo. Então, assim, um desportista, ele sente coisas no processo, assim, da sua atuação ali, né? Principalmente quem faz desporto em grupo, que é incrível, né? A energia que circula, uma coisa muito boa, né? E só sabe quem tá ali, né? Ou pelo menos quem joga um futebolzinho toda quarta, não, né? Que quarta é dia de assistir o futebol. Ou jogam na quarta também, não sei. Então, assim, passar, ou buscar esses caminhos, eu não estou dizendo que essa é a verdade última, não, pessoal, porque é só um comentário de algo que eu li, que eu achei interessante, que eu lembrei do nosso processo aqui, tá? Então, o quanto que a gente pode, sim, e deve, para alcançar uma condição até espiritual, psíquica e espiritual, mais elevada, numa outra sintonia, o que vai garantir com certeza melhores relações humanas na nossa vida, melhores escolhas, né? E também isso leva, obviamente, à prosperidade. Então, tudo isso está relacionado com o quanto eu estou também me desafiando, tá? Então, eu deixo esse convite para vocês de fazer essa reflexão, né? E de trabalharem aí ó, o movimento fino, entendeu? E buscarem soluções com o potencial que vocês têm, tá? Ah, mas a ajuda dos outros, sim, claro, a gente também procura a ajuda dos outros, mas é importante a gente se trabalhar e tentar resolver os próprios problemas com as ferramentas que a gente tem. Se não tem, buscar, né, desenvolver esse potencial, tá? Porque todos temos condições de fazer isso, tá? Então tá aqui, ó, resolvi meu problema, a minha flor já não tá mais aquela coisa. Aquela flor de desenho de terror, de filme de terror, né, gente? Tá, agora ficou bem iluminadinha com a minha cara, tá? Então, olha, um beijo pra vocês. Vou sentir saudade, hein? Mas logo terá outro. Agora eu tomei essa decisão. Beijo. Fiquem bem. Tchau, boa sorte.